A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amados, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro Dias e você está num canal falando de Jesus. Vocês estão neste canal que tem por objetivo de falar de Cristo. Falar de Cristo, falar sobre as doutrinas do Senhor, falar sobre o que Deus tem para a sua vida, conhecer mais sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos com um tema interessantíssimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar sobre a doutrina da Santíssima Trindade? Vocês já ouviram falar sobre essa doutrina? É uma doutrina muito importante da igreja cristã. É uma doutrina que está no bojo de doutrinas da igreja evangélica, do cristianismo, né? Quer seja ele católico, protestante, né? Todos que é cristão, né? Que tem essa doutrina, tirando algumas seitas que não se diz cristã, mas que não concorda que existe essa doutrina. Então aí já é seita. Mas quando nós estamos falando de igreja de Cristo mesmo, ela tem essa doutrina chamada de Santíssima Trindade. E quem foi que esse... Deixa eu perguntar algo para vocês. E esse nome? Talvez você pode perguntar para mim, né? E esse nome se encontra na Bíblia? Meu irmão, tem esse nome Trindade na Bíblia? Você não vai encontrar o nome Trindade na Bíblia. Tertuliano foi um dos primeiros escritores da igreja a escrever ou a falar este nome, Santíssima Trindade. Tertuliano foi o primeiro escritor da igreja a falar esta palavra Santíssima Trindade, a dar esse nome a esta doutrina, né? Na verdade, a doutrina existe em toda a Bíblia, mas se não tinha um nome específico, como chamar? E Tertuliano foi o primeiro, né? Um dos escritores antigos da igreja evangélica, e ele deu esse nome Santíssima Trindade. E é muito bem, entendeu? O que isso significa? Isso significa 3 em 1. O que a Santíssima Trindade, essa palavra significa? Significa 3 em 1. Só por essa explicação do nome, você já entende que é um tema delicado, né? É um tema que requer estudos, é um tema que requer entendimento. Não tem como você entender essa doutrina fora das Sagradas Escrituras. Você só vai compreender lá através das Sagradas Escrituras e aceitar através da fé. Você só vai compreender mentalmente através das Escrituras. E você só vai aceitar através da fé. Mas é uma doutrina belíssima. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela. Talvez você que está vendo esse vídeo, possa ser que você conheça um pouco sobre esta doutrina. Ou não. Então, ou você só ouviu falar e não entende muito como é que funciona, né? Esse negócio de 3 em 1, como é que é isso? Mas é uma doutrina bíblica e nós precisamos compreender, você como cristão precisa compreender para o seu crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Então esse canal aqui, ele tem esse objetivo, né? Nós estamos no início do canal, nosso canal é novo. Eu já peço desde já que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Peço para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, assim que você clique lá no sininho, ative, né, o sininho de notificação para que você possa ser notificado todos os vídeos que o canal postar, para que você possa ser notificado. Então, e assim dessa forma você vai ser abençoado. Outra coisa, veja esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que ao término desse vídeo você vai entender que esta é uma doutrina bíblica, ela é bíblica e você precisa compreendê-la, entender, amar essa doutrina e viver essa doutrina na sua vida. A doutrina da Santíssima Trindade. Sabe, meus irmãos, nós sabemos que Deus, ele é um só. Não existe 2 deuses, não é verdade? Quando nós pensamos nesse assunto, como assim 3 em 1? Como assim 3? Então existe 3 deuses? Quer dizer que existe 3 deuses? Não. Eu quero te dizer que não existe 3 deuses. Deus é um só. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda para que você compreenda bem esse assunto. Você não pode desviar sua atenção.
desse vídeo. Você tem que ouvir todo. E prestar atenção. Deus, ele só é um só. Mas Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu costumo dizer o seguinte, Deus, o Criador, criou tudo. Aquele que deu a palavra, haja aí, luz, haja, é o Deus Criador. Aí tem Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que é Deus também. Veio, morreu por nós na cruz, tomou a forma de homem, né? Entrou no ventre de uma mulher virgem, nasceu como homem, tem um corpo humano e morreu na cruz do Calvário para nos salvar, o nosso Salvador. E subiu ao céu depois da sua ressurreição e enviou o Espírito Santo que habita dentro de nós e que também é Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos assim, nós pensamos, então existe 3 deuses. Né? Eu chegando lá no céu, eu vou encontrar 3 pessoas. Não, na verdade você não vai encontrar 3 pessoas porque Deus é só um. Mas ele subsiste em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Parece que bugou sua cabeça, né? Parece que agora o negócio ficou meio difícil. Não, mas é fácil você compreender. Isso aqui é uma coisa particular minha. A minha forma de tentar explicar algo tão complexo de uma maneira, tentar simplificar de uma forma que eu acho que é mais fácil para você entender. Por exemplo, vocês estão me vendo através dessa câmera. Eu estou gravando com o meu celular. Vocês estão me vendo, com certeza vocês estão assistindo pelo celular também. Talvez poucas pessoas estão pelo computador. Você está pelo celular, então você está me vendo. Está me vendo aqui, eu estou na sala da minha casa. Vocês observam que minha casa está em construção. Está faltando muita coisa aqui. Vocês observam, né? Estão vendo aí atrás de mim. Amém. Muito bem, então vocês estão focados aqui? Vocês estão me vendo, não estão? Me vendo aqui tranquilamente. Se eu perguntar quantas pessoas vocês estão vendo agora, você vai dizer com certeza, categoricamente, que você está vendo uma pessoa. E se eu te disser que tem 3 pessoas aqui na sala? Você está vendo uma, né? Se eu disser que tem 3, com certeza você vai dizer que eu estou louco. Nada, não tem 3. Aí você pode dizer, quer dizer, então deve ter Deus, deve ter um anjo, deve ter... Não, eu estou falando aqui. Pessoa, eu. Você está vendo quantos? Uma, né? Mas eu quero te dizer que é 3. Presta atenção. Aí você me pergunta, como é 3? Porque eu sou composto de corpo. Você está vendo o meu corpo? Você está vendo ele aqui? Está tocando? Com certeza, vocês estão vendo, né? Sou composto de alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Logo, eu sou 3 em 1. Você compreendeu como é Deus? A Trindade, a Santíssima Trindade? Lá no céu não existe 3. Existe um Deus Criador. Mas subsistindo em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Usando essa analogia que eu fiz agora, Deus ser 3 em 1, por exemplo. Vou te provar que eu sou 3 em 1. Por quê? Porque o meu corpo, ele consegue sentir sabores das coisas, falar, né? Minha boca consegue falar, eu consigo pegar um tato, sentir um tato. Então ele está ativo. Não está ativo? Eu ando, balanço, meu corpo está ativo. Mas eu estou falando com você com a sabedoria da minha alma, da minha mente, do meu intelecto, a minha alma, sede das emoções, do meu saber. É eu também, não é verdade? É uma pessoa também. A alma é, sim, com certeza. Não é verdade? Então, através do corpo eu sinto, através do corpo eu como, eu me alimento, eu corro, eu sinto o calor do sol, sinto o frio da chuva. Através da minha alma, eu tenho minhas emoções, eu choro, eu me alegro, eu tenho meu conhecimento. Tudo que eu sei está ligado à minha alma. Pronto, então a minha alma, logo assim, a minha alma existe. Aí vem a minha ligação com Deus. É pelo quê? Pelo Espírito. O Espírito meu está ligado a Deus, porque através de Cristo Jesus ele foi ressuscitado. E o meu Espírito vive hoje por causa de Cristo. Então o meu Espírito tem ligação com Deus. O meu Espírito recebe a presença de Deus. No meu Espírito eu posso ouvir Deus falar comigo.
o meu espírito. Ele soprou em mim o fôlego da vida. O espírito está em mim. Então, analisa para vocês verem. É três. É corpo, alma e espírito. Cada um opera de maneira diferente. Cada um tem uma função. Meu corpo tem uma função, minha alma tem uma função e meu espírito tem uma função. Então, os três se tornam um. Os três se tornam um. Me formou todo meu. Quando eu morro, o dia que eu morrer, meu corpo vai para sepultura. O corpo de nós todos. A alma sai e o fôlego de vida, que é o espírito, volta para quem? Para Deus que o deu. Então, os três, tá aqui explicado para você que eu sou três em um. Dessa forma é Deus. Deus Criador, que criou os céus e a terra, e que o Espírito Santo e Jesus estavam na criação. Mas para você entender, eu vou colocar desta maneira. Deus o Criador, aquele que deu a ordem para criar tudo, que enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Aí, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, que é o que ajuda a igreja. Então, aí as três pessoas da Trindade. E por que eu posso dizer? Porque Deus é uma pessoa, né? Pessoa porque consegue ter emoção, Deus tem emoção. Consegue ter emoção, consegue ter amor, porque emoção é amor, amor é emoção. Deus tem emoção, Deus se emociona, Deus se alegra, né? O Senhor se alegra, é emoção. Então, logo que alguém tem emoção, é uma pessoa, né? Então, o mesmo que você encontra no Pai, você encontra no Filho e você encontra no Espírito. A Bíblia, da mesma forma que ela descreve algo que o Pai tenha, alguma característica que o Pai tenha, o Filho tem, o Espírito tem. Então, por isso que podemos dizer que Deus, Criador, é Deus. Jesus, o nosso Salvador, é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Agora, já deu mais ou menos para você entender, com certeza, né? Deu para você entender claramente, aqui não tem como você não entender o que eu acabei de dizer. Mas como que eu provo isso para você? Como que eu provo? Os atributos que... Para que Jesus seja Deus, só para você entender, para que Jesus seja Deus, os mesmos atributos que tem no Pai, tem que ter no Filho. Se não tiver no Filho, ele não pode. Está faltando alguma coisa, ele não é Deus. Os mesmos atributos que tem no Pai, no Filho, tem que ter no Espírito, para que ele seja Deus. Então é dessa forma que nós provamos a doutrina da Trindade. Eu já te expliquei o que é. É três em um. Não é três pessoas separadas. É três em um. Chegando no céu, você tem Deus. É Deus, nosso Criador, que criou tudo. Mas subsistindo em três pessoas, cada um com sua função. Mas ele tendo os mesmos atributos. Por isso eles são Deus. Vamos analisar isso agora na Bíblia? Eu quero que você analise na Bíblia. Nós vamos ver o que nós encontramos no Deus Criador, nós encontramos no Jesus Salvador. E nós encontramos no Espírito Consolador. O mesmo atributo que eu encontro no Deus Criador, eu encontro no Jesus Salvador e eu encontro no Espírito Consolador. E aqui nós temos a chamada belíssima, santíssima Trindade. Amém? A primeira coisa que eu quero que você entenda, o primeiro atributo que eu quero que você veja que tem em Deus Pai, é ele ser onipresente, a onipresença. Primeiro atributo, onipresença. Você já ouviu falar sobre esse atributo de Deus chamado onipresença? Onipresença quer dizer que ele está presente em todos os lugares. Deus, por ser Deus, ele pode estar em todos os lugares. Eu estou na sala da minha casa. Não posso estar na sala da sua casa, a não ser por esse aparelho aqui. Mas fisicamente eu não posso estar na sala da sua casa. Mas Deus está aqui comigo e está ao mesmo tempo na sala da sua casa, está no Japão, está nos Estados Unidos, do mesma maneira. Ouve o que eu falo aqui e todos o resto das pessoas que existem no mundo, ele ouve ao mesmo tempo. Isso é onipresença.
ele consegue ver e estar em todos os lugares. Vocês entenderam? Beleza. Aonde que nós encontramos isso? Vamos para a Bíblia? Abre a sua Bíblia aí. Não tenha pressa, porque esse vídeo vai demorar um pouco. Provavelmente ele vai ter 1 hora de relógio, mais ou menos. Então, tire um tempo para Deus aí. Não tem como eu adiantar, esse assunto é muito complexo. Eu preciso ter muito cuidado, né, com esse assunto. Tem que ser bem tranquilo. Abra a sua Bíblia aí. Em Jeremias 23 e o versículo 24. Jeremias 23 e o versículo 24. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 23, versículo 24, diz assim: esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja. Nesse texto aqui há uma pergunta feita pelo Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, usando o profeta Jeremias. Olha essa pergunta. Esconder-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche eu os céus e a terra, diz o Senhor. Olha aqui, pergunta. Porventura, alguém pode ter algum esconderijo que eu não saiba, que eu não veja, que eu não esteja? Por acaso não sou eu que enche os céus e a terra, ou seja, sou onipresente, estou em todos os lugares ao mesmo tempo? Então, pronto. Isso é um atributo de Deus, a onipresença. Mas para que Jesus seja Deus, ele precisa ter esta mesma característica ou esse mesmo atributo, não é verdade? Então nós vamos lá agora para Efésios capítulo 1 e o versículo 20 em diante. Vamos ler Efésios. Vocês viram que Deus enche a terra, está em todos os lugares. Todos os lugares. E ele deixou claro aqui que não existe esconderijo que ele não possa te encontrar. Não tem esconderijo, né? Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 20 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Isso aqui está se falando de Cristo. Sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isso é onipresença. Ele cumpre tudo em todos. Ou seja, ele ouve todos. Ele consegue estar em todos os lugares na vida da igreja. Você olha a imensidão da igreja de Cristo e ele consegue ouvir toda a sua igreja, porque ele é o cabeça, e ele consegue estar em todos os lugares com sua onipresença, sabendo a necessidade da sua igreja. Isso é um atributo que Jesus tem. Isso aqui prova que Jesus é Deus. E o Espírito Santo tem esse mesmo atributo? Será que o Espírito Santo tem esse mesmo atributo? Vamos lá para o Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Livro do Salmo 139, versículo 7. Vamos lá ver o que diz esse Salmo. Salmo 139, versículo de número 7. Aleluia, Jesus. Olha o que diz aqui o Salmo. Isso aqui falando do Espírito Santo. Você já viu? Deus, Jesus, agora o Espírito Santo, tendo o mesmo atributo. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás.
Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estarás também. Se tomar a asa da alva e habitar na extremidade do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se der certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para onde nós podemos fugir do Espírito do Senhor? Se o Espírito do Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aqui é um atributo chamado onipresença. Nós vamos fazer um vídeo sobre atributos de Deus. Isso é um atributo chamado onipresença. Então isso aqui prova que tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito têm o mesmo poder. Opera da mesma maneira. E são deuses. E são deuses, né? Então, é a Santíssima Trindade, essa belíssima doutrina que faz parte da Igreja de Cristo e que muitas vezes não é ensinada e que não é fácil mesmo falar sobre esse assunto. Mas não acabamos aqui, gente. É muito grande. Aqui você só viu três versículos, que são vários, né? São só 3 versículos que eu trouxe aqui, provando a onipresença em cada um das pessoas da Santíssima Trindade. Vamos ver agora onipotência. Eu gosto dessa bíbliazinha aqui. Essa bíbliazinha aqui, ela não é uma bíblia de estudo, sabe? Ela não é uma bíblia de estudo, é uma bíbliazinha pequena, que está até meio aqui, ó, já rasgada, velhinha de uso. Mas eu gostando dessa doutrina, eu vou mostrar aqui para vocês verem, que eu escrevi ela toda aqui, ó, os versículos, ó. Não tem como. A minha letra, a minha filha, só o garrancho, tem tantos anos que eu escrevi isso aqui, gente, tem mais de 10 anos que eu escrevi isso aqui, entendeu? Esse assunto aqui, eu dava aula na igreja sobre esse assunto, e eu escrevi ali aqui, e eu gosto muito dessa Bíblia, porque tem muita coisa escrita sobre doutrinas nessa Bíblia aqui, entendeu? Assim, mastigado, de forma clara. E aqui, nós temos aqui, ó, não tem como vocês verem, porque nas letras são terríveis mesmo, me desculpa, é terrível. Aqui tem todas onipresença, onipotência, onisciência, criador, eterno, santo, santificador, fonte da vida eterna, mestre. Aí tem todo aqui o que o Pai opera, sendo santificador, fonte da vida, eterno, criador, todos essas características que tem aqui, ou esses atributos que o Pai tem, aqui tem todos os versículos mostrando que o Pai tem. Você vai encontrar os versículos mostrando que o Espírito Santo tem também esse atributo, no caso que Jesus tem também esse atributo, e que lá no final o Espírito Santo também tem esse atributo. Então eu gosto muito dessa Bíblia e estou só usando ela aqui, só falando aqui, me dando um pouquinho sobre essa Bíblia e sobre a doutrina do Espírito da Santíssima Trindade, o quanto tem de versículo provando essa doutrina. Então, se um dia você receber alguém na sua casa falando, é uma loucura, esse negócio de 3 em 1, como que é isso? Isso não é bíblico, é uma mentira. É bíblico sim. O negócio é que as pessoas não estudam o assunto. Então, por isso que as pessoas, não sabendo o assunto, começam a cometer heresias. É bíblico, sim. Você não vai encontrar o nome Santíssima Trindade na Sagrada Escritura, porque esse nome foi dado por Tertuliano, como eu já disse, um escritor da igreja. Mas não tem nada a ver o nome. A doutrina existe. Ele simplesmente deu forma, deu nome a ela. Nós vamos falar hoje, de novo, vamos falar agora sobre a onipotência. Nós vamos falar sobre a onipotência. Nós sabemos, isso aqui é indiscutível, de que Deus é onipotente. Olha o tamanho do universo, o poder que tem o universo, o Sol, a grandeza do Sol. Tudo isso aí Deus criou e é mais poderoso do que a sua criação. Então ele é onipotente. Nada consegue deter Deus. Não existe ninguém que consegue medir forças com Deus. Porque a força de Deus, eu paro assim porque não tem nem como falar, né? Uma coisa assim, imensa a força de Deus. A grandeza, o poder de Deus.
a onipotência. Só tem como dizer esta palavra, resumir o poder de Deus com onipotência. Ninguém tem esse atributo, ninguém, a não ser Deus. Mas nós vamos encontrar esse atributo tanto no Pai, quanto no Filho e quanto no Espírito Santo. Nós vamos encontrar esse atributo. Vamos ver no Pai. No Pai nós encontramos esse atributo em Gênesis 17:1. Eu quero dizer para vocês que eu estou dando esta aula aqui, gravando com o meu celular. Então, o que acontece? Vocês sabem que o celular tem um flash, né? O flash está ligado. O flash está ligado para ficar melhor aqui, para clarear melhor aqui, para que eu possa poder, para que você possa ver com mais clareza. Eu estou à noite aqui, o momento que eu estou gravando esse vídeo é à noite. E aí isso dá uma baralhada nas vistas da gente, ainda mais eu que tenho um astigmatismo. Aí dá uma baralhada na vista. Então você olha para o texto e às vezes você fica meio perdido aqui, porque o flash bate no seu olho e a luz bate aqui de volta, reflete na Bíblia e aí você não consegue enxergar nada. Vamos conferir aqui o texto. Gênesis 1:17. Gênesis 17:1. Gênesis 17:1. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí anda em minha presença e ser perfeito. Deus aparece a Abraão e declara-se dizendo: Eu sou Deus, o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Isso aqui mostra onipotência. Aleluia. Onipotência. Ele é onipotente. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso. E Deus, no decorrer da história do Velho Testamento, ele realmente provou isso aqui, que ele falou a Abraão, que ele é um Deus Todo-Poderoso. Ele provou essa onipotência, provou, com certeza, abrindo o Mar Vermelho, salvando pessoas da fornalha de fogo, entrando com pessoas na fornalha de fogo, como foi Sadraque, Mesaque e Abidnego, e coisas extraordinárias que nós conseguimos encontrar no Velho Testamento e fora dele, através da natureza criada por Deus. Nós conseguimos ver a onipotência de Deus nas coisas criadas. A onipotência de Deus, o poder de operar grandes milagres e fazer prodígios extraordinários. Onipotência. Nós encontramos em Deus, é indiscutível, sim, com certeza. E em Jesus? Nós encontramos, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala, sim, que ele é onipotente, lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 8. Vamos ver o que está dizendo. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 8. Eu tenho certeza que quem vai ver essa mensagem é o presbítero Beto, lá em Guaraci. Ele gosta muito dos meus estudos. Deus abençoe a sua vida, presbítero Beto. Estou aqui, meu irmão, fazendo a obra do Senhor. Então, Deus abençoe e compartilhe esse vídeo aí. Vamos ver se Jesus é onipotente? Se ele é onipotente, com certeza, se a Bíblia declara que ele é onipotente, ele é Deus. Gente, essa doutrina da Santíssima Trindade, você só prova com a Bíblia. A ciência, você não vai encontrar na ciência. Não vai encontrar em escritores humanos prova, porque eles vão buscar na Bíblia. Não é que vocês não devem ouvir o escritor humano como você está ouvindo meu estudo aqui agora. Você deve ouvir, sim. Mas eu quero dizer que não tem como você colocar num tubo de laboratório para provar a doutrina da Santíssima Trindade. Não existe como. A doutrina da Santíssima Trindade nós só provamos com a Bíblia. E de que forma que nós provamos? Você primeiro, para você entender essa doutrina da Santíssima Trindade, para que você possa aceitar e compreender, a primeira coisa que você tem que passar é para as demais doutrinas, que nós vamos também trazer nesse canal. E aceitar que existe um Deus. E que esse Deus é poderoso e que ele tem seus atributos. E que você não tem dúvida da existência de Deus. Se houver algum tipo de dúvida, aí pronto, aí você precisa voltar para outras doutrinas, né? Você precisa voltar para a doutrina da existência de Deus, onde realmente você crê que ele existe. Aí você precisa voltar para
sabe, para comer, tomar leite ainda, igual criança. Para depois você chegar nisso aqui. Porque isso aqui é quando o crente já está formado a sua opinião sobre Deus, a sua fé, não tem certeza de tudo, crê na palavra de Deus, sabe que essa palavra é verdadeira. Quando o homem chega nesse patamar, aí ele pode entender a doutrina da Santíssima Trindade e aceitar. Ele apenas vai entender, porque ele já tem que aceitar ela dentro dele. O coração já está tranquilo concernente às doutrinas da palavra do Senhor. Então você pode compreender por que eu estou dizendo isso, porque a única forma de provar a doutrina da Santíssima Trindade é através da Bíblia. Então você precisa crer na Bíblia. Você precisa fazer comparações de textos para que você compreenda, porque essa doutrina é muito profunda. Ela não tem doutrina que você vê fácil na Bíblia. Tem doutrina que precisa que você vá minuciosamente, que você pesquise, que você estude, que você faça a comparação, para que você compreenda. Amém? Então tá, nós mostramos Deus apresentando Abraão como Deus todo-poderoso. Nós estamos poderoso e onipotente, toda a sua onipotência, e Deus provou, até dando filho a Abraão, sendo homem velho. Deus provou de várias formas a sua onipotência, né? Isso é indiscutível. Agora vamos ver ela em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 nos diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês entenderam? Gente, é lindo demais isso aqui. A Bíblia, ela se explica, as doutrinas da palavra do Senhor, elas são explicadas pela própria Bíblia. Através da Bíblia você consegue, entendeu? Como assim? A doutrina, como que você define a doutrina? Você vai no livro, você encontra ela, você vai em outro livro, você encontra, você vai no Velho Testamento, você encontra, você vai no Novo, você encontra. Como que Deus apresentou para Abraão? Deus apresentou, sou Deus Todo-Poderoso. Como que Jesus apresenta no Apocalipse? Eu sou o Todo-Poderoso. Olha como que eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, eram as duas letras do alfabeto grego, hebraico, né? Alfa e o Ômega. Eu sou o alfa, a primeira letra, o ômega, a última letra. O princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir. Quem vai vir? Jesus. O todo, quem vai vir para arrebatar a igreja é Jesus Cristo. O Todo-Poderoso. Aleluia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Provamos aqui já a onipotência nos dois e no Espírito Santo. Ele também é onipotente? Vamos ver? Romanos, capítulo 15 e versículo 19. Romanos. O senhor está acompanhando, presbítero Beto, meu amigo, meu irmão aí de Quaraci, então abre lá, sobre a Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Glória a Deus. Romanos capítulo 15. Gente, isso aqui é tipo uma escola dominical. Eu estou lendo os textos para que você anote, para que você tenha. Pega um caderno e coloca lá assim um caderno. Coloca primeiro. Você coloca Pai, Filho e Espírito Santo em cima. Depois você coloca aqui os atributos. Onipresença, onipotência, todos que eu falarem aqui, que eu falar. E o versículo concernente a Deus. Vamos usar assim, Deus Pai, Criador. Deus Pai, o Pai, coloca aí o Pai. Aí você coloca Deus Pai, versículo tal, falando da onipotência. Deus Filho, versículo tal, falando da onipotência. E Deus Espírito, falando da onipotência. Isso serve para obreiros que querem dar aula na escola dominical, no curso de doutrina. Isso serve para você meditar, para você estudar. Romanos capítulo 15, versículo 19. Romanos capítulo 15, versículo 19. Estamos falando da onipotência. Será que o Espírito Santo também é onipotente? Aleluia. Versículo 19. E pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo pelo poder dos sinais e prodígio na virtude do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores tenho pregado o Evangelho de Cristo. Pelo poder de quem? Do Espírito Santo de Deus.
onipotência. Prodígios e maravilhas, quem é que estava operando aqui? O Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos entender que Deus Pai, ele é onipotente, Deus Filho, ele é onipotente, ele opera milagre, ele tem poder, e Deus Espírito Santo, ele opera milagres, ele tem poder. Amém? Vocês compreendem a doutrina da Santíssima Trindade? Vocês compreendem isso aí? Que doutrina maravilhosa! Gente, vamos lá. Eu não vou falar todos os atributos aqui, mas vou citar apenas mais um. E depois nós vamos fazer um resumão novamente para que a gente conclua o vídeo, para que não fique muito longo, porque é muita coisa. Nós vamos ver. Onisciente. Todos nós sabemos que Deus, ele é onisciente. Onisciente é quem sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Não tem nada que você possa se esconder. Deus sabe dos seus pensamentos, o que você está pensando. O que você vai pensar daqui a 200 anos. Um exemplo que ninguém vê 200 anos, né? Você vai pensar daqui a 10 anos, Deus sabe. Onisciente, né? É onisciência. Então, Deus é onisciente. Atos, capítulo de número 15, versículo de número 18. Eu estou lendo com dificuldade por causa do flash do celular aqui, viu, gente? Atos, capítulo 15. Vamos ver. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 18. Vamos ler aqui, começar do 17. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas as coisas. Que fez todas as coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Aleluia, Jesus. Para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas e que são conhecidas desde a eternidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, desde a eternidade, todas as coisas o Senhor sabe, o Senhor conhece, tanto as do passado que ele fez, contra agora, quanto no futuro. Porque ele é onisciente, ele sabe, ele ouve, ele vê tudo. Aleluia, Jesus. Onisciente, onipresente e onipotente. Será que nós encontramos esse atributo no Filho também? Sim. Vamos ver lá no livro de João, capítulo 21, versículo 17. Livro de João, capítulo 21, e o versículo de número 17. Aleluia, Jesus. Livro de João 20, né? Livro de João 21. Nós estamos aqui em João, abre sua Bíblia aí. Livro de João 21, 17. Conferindo. Livro de João 21, 17. Diz a palavra do Senhor assim: Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhes ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Simão aqui, ele dá uma declaração, provando para nós que Jesus Cristo, ele sabe de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes e eu te amo. Isso aqui
é onisciência. E desde já falando, isso é um atributo de Deus. Todas as coisas o Senhor sabe. Nós vamos resumir com esses 3 atributos para que você aumente a sua fé, saiba o Deus que você está servindo. Nós vamos aqui por último, o último versículo que eu vou trazer, uma série, mas eu só vou trazer esses 3, porque senão o vídeo fica longo. Glória a Deus, mas aprofunde mais nos estudos, aprofunde, você vai encontrar, mas só esses 3 aqui você já prova ainda a Santíssima Trindade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Está dizendo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nos diz assim: mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, sabe de todas as coisas. Irmãos, eu estou finalizando esse vídeo, espero que você tenha entendido. Mas eu quero chamar a reflexão para isso aqui. Nós vivemos hoje um cristianismo, nós acreditamos em Cristo, somos cristãos. E às vezes existem doutrinas da palavra do Senhor que muitas pessoas têm 10, 20 anos na igreja que não conhecem. Não conseguem viver essa doutrina na sua vida. Aqui é uma doutrina, a doutrina da Santíssima Trindade. Nós precisamos entender isso claramente, estudar e observar como é maravilhosa essa doutrina, como maravilhosa é esta doutrina. E ao estudar essa doutrina, nós podemos ver a grandeza do nosso Deus. Olha os versículos que nós trouxemos aqui, que mostra um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Só esses 3 atributos de Deus já mostra que o Deus que você serve, ele é maravilhoso, e que você é uma pessoa que está super protegida em Deus. E que você, estando em Deus, você está guardado. Não por qualquer pessoa, mas por alguém que é, primeiro, onipotente. Ninguém pode deter Deus. Se Deus te proteger, se colocar na sua frente, ninguém pode ultrapassar. Você está guardado, você está protegido. Não tem Satanás, não tem homem, não tem ninguém que possa te derrotar, porque ele é onipotente. E deixa eu te falar outra coisa, ele também é onipresente. Pai, Filho e Espírito Santo é onipresente. Ele está em todos os lugares. Aonde você está, Deus está. Aonde o seu filho está, Deus está. Aonde a sua esposa está, Deus está. Aonde o seu amigo está, Deus está. Ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Então ele não tem isso aqui de risco dele te abandonar. Ou de você se pegar só, ou ele está ocupado em outra coisa. Não. Ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. E outra coisa, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é onisciente. Sabe de todas as coisas. Ele sabe o seu coração, o que você precisa, o que a sua família precisa. Ele conhece as suas necessidades. Ele ouve o pensamento de uma formiga, o pensamento de um passarinho.